Cidades verdes são frequentemente exploradas como um reflexo das preocupações ambientais do mundo real na ficção. Talvez você não saiba sua definição, ou ao ouvir, pense que é apenas um tema sem sentido algum. Te direi que as cidades verdes aparecerão cada vez mais em obras e te explicarei o porquê da ficção ser um terreno fértil para explorar essa questão. Começarei com a sua definição. Cidades verdes são espaços urbanos que juntam o respeito ao meio ambiente com a arquitetura e tecnologia necessária para o desenvolvimento humano. Elas também buscam ter eficiência no gasto de recursos, como energia e mobilidade. Dentro da realidade, o que pode se encontrar dentro de uma cidade não é uma mudança radical para transformá-la completamente, pois é bem difícil transformar uma cidade em uma cidade completamente sustentável e etc. Mas o que pode surgir serão ações concentradas em áreas verdes. Essas áreas verdes serão espaços ao ar livre que possuem vegetação natural, como parques, praças, reservas florestais, poliesportivos, etc. São importantes para a qualidade ambiental das cidades e até mesmo da sanidade mental das pessoas, porque assumem um papel de equilíbrio entre o meio ambiente e um espaço feito para ser urbano. À medida que questões como mudanças climáticas e crise de recursos se tornam mais urgentes, escritoras e escritoras vão utilizar a ficção para imaginar cenários alternativos para essas tragédias ambientais. Essas narrativas que encaixam cidades verdes na trama, em sua maioria serão utopias, que vão oferecer soluções inovadoras, e em contrapartida distopias, que vão alertar sobre as consequências da negligência à sustentabilidade. Por meio da criação de mundos fictícios, os autores e autoras podem questionar, explorar inovações tecnológicas e até mesmo destacar as relações sociais envolvidas na construção de cidades mais verdes. Os cenários dentro dessas obras incentivam novas reflexões acerca de transformar cidades reais em espaços mais sustentáveis, o que é bem bom. A literatura será uma ponte entre essas ideias fantasiosas com o possível, com aquilo que pode ser feito. Por exemplo, ninguém vai conseguir transformar um poste em uma árvore, mas pode-se ter uma árvore plantada ao lado de um poste. E o que eu acho legal é que a literatura tem disso. Diversos gêneros como fantasia, secais, até mesmo investigação policial vão abordar cidades verdes dentro desses mundos. Por exemplo, elfos podem ter ligação à floresta, mas onde elas aparecerão com frequência será na ficção científica. O sci-fi terá um papel importante para explorar esse tema, porque é nele que aparecerá como os avanços científicos podem criar ambientes urbanos sustentáveis. Um exemplo com o uso de cidades verdes na trama em Oryx e Crake. É uma distopia pesada por lidar com temas sensíveis, porém mesmo assim consegue apresentar reflexões sobre a sustentabilidade e o impacto ambiental das ações humanas. Nessa história, o avanço biotecnológico é central para a criação de cidades verdes, mas a manipulação genética e a exploração irresponsável da natureza acabam gerando um cenário apocalíptico. O personagem principal, Homem das Neves, ou Snowman, vai viver em um mundo lascado por causa da biotecnologia que dizimaram a sua civilização. Ao mesmo tempo, ele convive com um organismo que, em teoria, podem restaurar o equilíbrio ecológico, o que não acontece de fato. O ponto central dessa obra é mostrar ao leitor o quão sujo o ser humano pode ser com ele mesmo e a natureza. Então recomendaria ler com cuidado. Outra obra que traz o conceito de cidade verde em forma de distopia é The Wind Up Girl, ou alguma pronúncia do tipo. Embora o livro retrate um mundo de escassez de recursos, ele também explora os limites da sustentabilidade. Nesse caso, a biotecnologia é usada para criar novas formas de vida, as cidades são densas, sobrecarregadas e corrompidas por interesses corporativos. Dentro disso, há uma busca por soluções ecológicas, como a manipulação genética de plantas, humanos, animais também, porém com custo e risco elevado, por causa da busca de uma cura tecnológica para a natureza. Esses exemplos apenas mostram a variedade das formas que a literatura explora as cidades verdes. Ao analisar a representação de cidades verdes na literatura, também é possível identificar elementos comuns que refletem as preocupações ambientais e sociais. Pensando nisso, eu vou falar de alguns temas recorrentes das cidades verdes dentro da ficção.
Tanto em Oryx e Crake, quanto no livro que eu nunca consigo pronunciar direito, a busca pelo controle sobre a natureza resulta em um mundo nada agradável, por causa da falta de ética. Mas o conceito de cidade verde nem sempre pode ser descrito apenas como maléfico em distopias. Ele também pode ser uma forma de construção de personagens. Por exemplo, elfos podem morrer se uma parte de uma floresta simplesmente for corrompida, então eles têm uma necessidade de manter essa natureza viva. E isso vai refletir diretamente na forma que eles agem, e acaba influenciando o leitor a ser mais apegado com a parte de sustentabilidade ambiental. Outro tema também vai ser a tecnologia ligada às cidades verdes, porque a ciência no começo vai ser vista como uma ferramenta para o bem, mas quando é manipulada para fins corporativos e pessoais, ela pode ser a destruição da natureza. Em contraste, também pode ser uma forma de trazer o equilíbrio de uma cidade urbana com o meio ambiente, isso se usada de forma consciente. Outra questão importante também vai ser a exploração de questões relacionadas à desigualdade social, à ética científica e também à exploração corporativa, que acabam refletindo os desafios sociais, econômicos e políticos da sociedade. E obviamente também haverá o lado positivo, como eu também reitero aqui, pois vai acontecer das cidades verdes serem uma oportunidade para pessoas pensarem em um ambiente que deixe elas passearem, praticarem esportes e se socializarem junto à natureza. Se está buscando uma forma de ver uma alternativa para a sociedade ser mais harmônica com a natureza, esse tema das cidades verdes podem ser uma opção. E para se ter ideias, obras de ficção são perfeitas para você ter mais ideias que podem funcionar na realidade. Em Oryx e Crake, soluções biotecnológicas para problemas ambientais resultam em consequências catastróficas, evidenciando ainda mais o delicado equilíbrio entre a intervenção humana e preservação natural. Já em The Wind Up Gear, a manipulação genética e o controle de recursos naturais refletem as tensões éticas em um mundo onde a tecnologia é tanto uma promessa quanto uma ameaça. Sem dúvidas, a literatura é um espaço vital para a inspiração, porque é capaz de incentivar cada leitor ou leitora a perseguir um mundo onde a coexistência harmônica entre a natureza e o ambiente urbano possa existir no futuro. É um tema bastante complexo para se ter em apenas um vídeo, então vou aproveitar para explorar ele um pouco mais e quem sabe no futuro eu traga mais temas como esse. Isso se você gostar dessa temática, então deixe no comentário o que achou do vídeo e peça mais temas para eu explorar aqui. Então até mais, que a Santa Lagartixa esteja convosco.